Uau, que experiência. Duas experiências. Mas vamos uma de cada vez. Bom, depois de 2020, nós tivemos um grande boom de livros aconchegantes. Mais especificamente, a Cozy Fantasy, que é a fantasia aconchegante, ou o Healing Fiction, que é a ficção de cura. E eu tenho que admitir que eu gosto muito. Mas só porque agora nós temos um nome para esses gêneros, não quer dizer que antes eles não existiam. Que antigamente não existiam livros aconchegantes e confortáveis. Acho que o maior exemplo que eu consigo pensar é num dos meus livros favoritos, que é Os Meus Dias na Livraria Morisaki, que é um livro japonês e que foi lançado em 2010. Mas hoje em dia, se você vai procurar por ele, ele com certeza vai estar na seção de ficção de cura. Mesmo que ele possa causar um pouco mais de dor do que cura. E o Castelo Animado pode ser sim considerado um grande exemplo disso. Que esse aqui é um livro publicado originalmente em 1896. 800 ou 900? 900. Publicado em 1986, mas não deixa pra mim de ser uma fantasia aconchegante da melhor qualidade. Nesse livro aqui, então, nós vamos acompanhar a Sophie, que ela é a irmã mais velha de outras duas irmãs, a Letty e a Marta. Sophie trabalha na loja, na chapelaria do seu pai, até que nós descobrimos já no primeiro capítulo que o seu pai faleceu. E agora quem vai comandar a família vai ser a madrasta. E agora que elas estão com pouco dinheiro, a madrasta é que vai decidir o futuro das três irmãs. Letty vai trabalhar numa padaria, Marta vai virar uma aprendiz de maga, de bruxa, e Sophie vai continuar trabalhando na chapelaria. Ela é muito talentosa no que ela faz, mas o problema é que ela vai ser extremamente explorada dentro desse trabalho. Ela fica tão solitária que ela acaba tendo esse costume de falar com os chapéus que ela cria. E desde já nós percebemos que tem alguma coisa estranha acontecendo com esses chapéus. Coisas estranhas começam a acontecer quando ela fala alguma coisa. Um dia aparece a bruxa das terras devastadas, que visita a loja e, sem muitas explicações, amaldiçoa a Sophie e transforma ela numa idosa. E o que Sophie faz diante disso? Ela aceita. Acontece que Sophie já é uma alma idosa, então parece que não foi um grande baque o que aconteceu. E parte da maldição é que ela não pode contar que ela está amaldiçoada, então por medo das pessoas não reconhecerem ela, ela decide fugir e deixar tudo para trás. Ela acaba encontrando o castelo do Mago Hole, que é esse castelo animado, que acaba deslizando pelos campos, assim, ao redor da cidade em que ela vive, que é Market Chipping. Nessa cidade existe um boato de que o Hole, ele gosta de colecionar o coração de meninas jovens. Então, ela para e pensa que, bom, eu não sou mais jovem, tenho agora a aparência de uma senhora, ele não vai se importar comigo. Então ela decide, por conta disso, se esconder dentro do castelo. E dentro do castelo ela encontra um demônio do fogo chamado Calcifer. Calcifer, ele tem um contrato com o Hall, que ele não está contente com isso, e ele consegue, por ser um demônio, consegue perceber que ela está amaldiçoada. Então os dois fazem um acordo de que você vai desfazer o meu contrato com o mago e eu te tiro a maldição. Então ela precisa encontrar um motivo para ficar no castelo, e o motivo dela foi virar faxineira. E o mago aceita. Isso aqui é muito perfeito, gente. Isso aqui é muito perfeito. Isso aqui foi feito pra mim. Ali, dentro do castelo também vive um aprendiz de feiticeiro que se chama Michael, que ele é, no caso, um adolescente. Boa parte do livro, então, vai ser o dia a dia de Sophie nesse castelo, como faxineira, como uma nova idosa, e interagindo com esses personagens. E isso é incrível. É um livro sem grandes acontecimentos. Não que seja necessariamente um livro parado, mas ele não é aquele livro em que o mundo está acabando, em que as coisas precisam ser feitas com urgência. Cada capítulo no início, até mais ou menos a metade, um pouco mais da metade, meio que segue esse padrão de histórias slice of life, ou que aqui ficaria algo mais ou menos como
um pedaço da vida. E simplesmente é gostoso de ler esses acontecimentos cotidianos muito por conta do humor dos personagens e do humor da própria autora na escrita. É incrível como eles simplesmente aceitam as coisas mais absurdas. É incrível ler as personalidades diferentes entrando em conflitos e nunca sendo de fato algo muito sério, mas que você consegue rir das situações. E sério, de verdade, eu me via gargalhando em alguns capítulos. E eu não acho que isso aqui seja um livro necessariamente engraçado. Eu acho que ele tem um tom leve, um tom meio até inocente, que deixa algumas situações engraçadas. Mas a questão é que esse tipo de humor me pega. Então é por isso que eu tava gargalhando. Ele pega muito um absurdo do cotidiano. São coisas normais que acabam se tornando mais, algo além, algo não só cotidiano. Então uma simples cena de limpeza de casa acaba se tornando algo super interessante de se ler e gostoso. Realmente gostoso de passar os olhos nas palavras e você está se divertindo com uma simples cena de limpeza. E aí você junta isso com ambientes aconchegantes e essa magia que é muito abstrata e simplesmente é uma sensação gostosa, é uma sensação de infância. É um livro que me deixou feliz, muito feliz. Eu amei a personagem da Sophie, eu acabei me vendo muito nela. Não sei se isso é bom, mas eu me vi nela e eu gostei. Eu também me vi um pouco no Michael, mas o fato da Sophie simplesmente aceitar as coisas como elas são e meio que não lutar contra. Ela sabe que simplesmente tem coisas além do que ela pode fazer e ela aceita. Ela continua vivendo a vida dela da forma que dá. Mas o mais legal disso é como ela se torna mais confiante depois que ela tem que ela recebe essa maldição. E ela se tornar confiante depois de ter a aparência de uma idosa, acho que diz muito sobre nós, pessoas mais jovens, talvez. Porque não é incomum de eu ver, quando eu converso com pessoas mais velhas ou que estão ficando mais velhas ao meu redor, como elas sempre falam que tem muita coisa que a gente se importa que agora, na idade delas, elas simplesmente não se importam e não estão nem aí pro que os outros estão pensando. E como isso é algo que a gente podia levar mais pra nossa própria vida. Por que a gente se importa tanto com isso, sabe? Parece que a gente tem permissão pra ser nós mesmos quando a gente não é mais útil pra sociedade, talvez. Quando a gente já tá com o pé no caixão. E isso é triste, sabe? Então a gente vai passar dessa personagem que tá sendo totalmente submissa pela vida e pela decisão dos outros e que agora consegue, na sua velhice prematura, ganhar confiança. E como ela mesma diz, que ela tá agora com um pé na morte, se tornar mais confiante e se tornar talvez mais ela mesma. E na contrapartida de Sophie, Hall é um grande adolescente. Ele é um ser poderoso, mas que acaba sempre fugindo das próprias responsabilidades e é muito fútil. Aquele tipo de pessoa que passa 2 horas no banheiro usando magia pra arrumar o cabelo. Porque ele é um garanhão. E ele faz disso toda a sua personalidade. Então, a personalidade dele é ser jovem, ser bonito, ser belo, mas ser fútil. Não ser ele mesmo. Ele esconde muito do que ele é por trás da aparência dele. Então, tanto a jovialidade e a beleza, quanto a velhice podem se transformar meio que em máscaras para esses dois personagens esconderem quem eles são. Um combo maravilhoso de interações entre esses dois personagens. Vão ter alguns mistérios que vão se abrindo durante a história, que vão se convergindo quando começa a ir mais para a parte do final, mas que, na minha opinião, eu sinto que foi feita a resolução de uma forma muito rápida. Chegou um momento na história que eu tava quase no final, que eu tava vendo as páginas acabando e eu ficava pensando como ela vai resolver tudo isso que ela abriu desde o início do livro. Ela consegue? Ela consegue. É satisfatório? É satisfatório. Então foi muito rápido e tudo isso, em um capítulo e já finalizou a história e é isso.
acabou. Não gostei muito disso, sinceramente. Eu queria que tivesse pelo menos mais um capítulo pra gente poder respirar. Mas, sinceramente, o livro, ele não é o final. Esse livro em específico é a jornada dele. É esses pequenos momentos em que os personagens estão interagindo e estão juntos. Cada capítulo que passava, mais e mais eu queria estar ali com eles, fofocando e tomando um chá e falando sobre livros de magia. É uma história que eu recomendo para todas as idades, especialmente se você é alguém que agora precisa de certo conforto, porque a gente sabe que o mundo tá um pouquinho maluco. E também se você é uma pessoa que precisa sentir a sua criança interior de novo. Eu sinto que esse livro é um remédio para isso. Eu acho que ele pode ajudar bastante. Se você precisa sentir de novo aquela sensação de fantástico e se você precisa se divertir com a magia. Antes de falar do filme, eu queria falar um pouquinho sobre a autora. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre a vida dela. É bem breve, mas eu fiquei apaixonado. Ela nasceu na Inglaterra em 1934. Ela acabou indo morar no país de Gales durante a guerra e dá pra claramente ver um pouco dessas influências nesse livro. Ela estudou inglês em Oxford e acho que o mais legal sobre isso é que ela participou de palestras com ninguém mais, ninguém menos do que Tolkien e C.S. Lewis. E algo que eu não sabia, mas ela é uma autora referência para diversos autores de fantasia que existem até hoje. Esse livro veio com um box com outros 2 livros que se passam no mesmo universo, mas que, pelo que eu sei, não são os mesmos personagens. Quero ler eles, com certeza, mas não por agora. Eu quero ficar com essa história por enquanto. Mas, na verdade, eu fiquei muito interessado em ler outros livros dela que eu não tenho certeza se estão publicados no Brasil. Eu fiquei com muita vontade de ler o Cristomance. Então, com certeza, eu vou atrás futuramente de outras obras dela, porque eu realmente gostei muito da escrita e da forma que ela escreve fantasia. Inclusive, se você está sentindo falta de autores que realmente conseguem fazer essa fantasia que pode ser lida por vários públicos e trazer a sensação do fantástico para mim, eu sinto que ela pode preencher esse vazio. Aqui eu vou ser um pouco mais breve, mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu fico muito triste quando pessoas falam que não assistem filmes de animação 2D, porque existe esse preconceito de que isso são apenas filmes infantis, ou seja, que esses filmes são menos filmes do que filmes gravados com câmeras e com atores reais. E é triste porque essas pessoas estão perdendo um conteúdo lindo e um conteúdo incrível. Então, se você é esse tipo de pessoa, por favor, não seja. Animação é só uma mídia e você pode se surpreender com o que pode ser feito com essa mídia. Livro e filme são bem iguais e bem diferentes ao mesmo tempo. Eu sinto que a base tá ali, praticamente quase todo o início do livro está ali até que chega a certo ponto. Talvez o que mais diferencia entre os personagens é o Michael. No livro ele é um adolescente negro e no filme ele é uma criancinha e branca. E também o nome dele mudou pra isso aqui, porque eu esqueci. Mas, tirando isso, a aura se manteve. Especialmente quando nós estamos falando sobre o dia a dia dos personagens. Esse filme foi animado pelo Estúdio Ghibli, foi dirigido pelo Hayao Miyazaki. E o Miyazaki ele sempre foi incrível em retratar a magia na vida comum, o fantástico na vida comum. Então, as cenas que focam na cozinha, as cenas que focam na limpeza entre os personagens, num campo florido, na paisagem, são os momentos para mim que o filme realmente brilha. O tom cômico e inocente consegue ser mantido. Eu diria até que o fantástico e o abstrato foram até mais ampliados. E isso é uma coisa que eu pessoalmente adoro. Mas aqui o que muda, o que realmente deixa o filme bem diferente do livro é que existe uma guerra acontecendo. Então, de certa forma, as coisas ficam um pouco mais pesadas. Quando mais pro final vai indo, mais os riscos são mais altos. É inclusive um filme que tem mais ação, tem cenas
de certa forma, muito épicas. E a adição da guerra faz sentido por ser um filme do Miyazaki. É um tema que ele explora bastante, já que ele é alguém que nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial, no Japão. Eu fui um pouco atrás sobre o por trás das cenas do filme e eu acabei encontrando uma entrevista que eu queria dar uma lida. Eu salvei a entrevista em inglês, então eu vou ter que dar uma de tradutor aqui em tempo real. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Um entrevistador pergunta: você ficou surpreso que A Viagem de Chihiro ganhou o Oscar? E o Miyazaki respondeu: na verdade, o seu país tinha acabado de começar uma guerra contra o Iraque, e isso me deixou com muita raiva. Então eu senti uma certa hesitação sobre o prêmio. Na verdade, eu tinha acabado de começar a trabalhar no Castelo Animado, então o filme ele foi profundamente afetado pela guerra no Iraque. E também, em outra entrevista, o entrevistador pergunta: em todos os seus trabalhos a gente consegue sentir um senso humanitário muito intenso. Até mesmo no Castelo Animado, existe um grande sentimento anti-guerra. E o Miyazaki responde: eu não tento deliberadamente entregar nenhuma mensagem ou ideologias educacionais para minha audiência. Se elas realmente existem no meu trabalho, elas estão apenas se revelando naturalmente. Muitas pessoas pensam que eu estou dizendo uma verdade muito profunda. Na verdade, o que eu realmente gosto é da simplicidade. O motivo do porquê fizemos o Castelo Animado é que há muitas coisas infelizes nesse mundo, como guerras e crises econômicas. Nós esperamos que, com o filme, pessoas podem manter a sua coragem e ver esperança. O futuro do mundo ainda é bom e bonito. Vale a pena para nós sobreviver e explorá-lo. Isso para mim, considerando que é um filme de 2007, se eu não me engano, e que nós estamos vivendo em 2025, deixa o filme com essa mensagem de guerra que ainda é tão necessária e mais atual do que nunca. Acho que existe muita discussão sobre livro versus filme, ainda mais aqui na nossa comunidade literária. Mas para mim, isso aqui, o Castelo Animado, é um grande exemplo de como mídias diferentes exigem formas diferentes de contar uma história. E essa história pode ser explorada de formas diferentes e ainda assim manter a essência. Eu gostei mais do filme ou do livro? Eu gostei dos dois. Ambos me fizeram sentir coisas diferentes ao mesmo tempo que iguais. Enquanto um me deixou mais feliz, me deixou mais acalentado, o outro me deixou um pouco mais reflexivo e encantado. E é a mesma história, são os mesmos personagens. Eu consigo ver a essência de tudo dessas duas obras juntas, mas ao mesmo tempo elas são separadas e elas se complementam. Elas se tornam coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que se unem. Claro que ajuda que os dois artistas, o que originou a obra, que é a Diane Wynne Jones, e o Miyazaki, são artistas incríveis que se preocupam com a obra e que provavelmente se respeitam também como artistas. Isso é muito importante quando nós vamos falar de adaptações e especialmente quando nós vamos falar de mercado, né? Porque adaptar livros pode ser uma coisa que consiga grandes dinheiros e quando só o mercado está em jogo, coisas podem ter uma tendência a ficar sem alma. E eu não acredito que Miyazaki seja capaz de fazer algo sem alma, ainda mais porque ele já falou mesmo que ele queria fazer um filme que não fosse para o público ocidental, porque nessa época ele estava com muita raiva do Ocidente. Não foi um filme feito para agradar a estadunidense, e talvez ele tenha conseguido isso, e talvez por isso o filme tenha sido tão bom quanto ele é, e ao mesmo tempo consiga respeitar a história original, o livro. Então são duas obras que eu vou levar no meu coração, sinceramente. Se você não leu esse livro ou não viu o filme até agora, em 2025, como eu não tinha feito até agora, leve isso como um exemplo de que nunca está tarde para visitar novas histórias. Então, se você tem vontade, se você ficou com vontade depois desse vídeo, por favor, vá atrás. Vale a pena. E se você já viu, se você já leu, por favor, conte comigo o que você achou, as suas perspectivas.
O que você gostou, o que você não gostou, você prefere o livro, prefere filme, gosta dos dois, o que passa na sua cabeça, eu também quero saber. Mas por enquanto, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.